Voltamos com mais um bloco do Família aqui pela TV Cidade Verde, canal 5.2. Hoje estamos trazendo a relação do jogador Neymar com a influenciadora digital Bruna Biancardi para falarmos sobre união estável, contrato de namoro e muito mais. A jornalista Jeane Mello traz alguns questionamentos para a gente esclarecer e assim tornar o assunto ainda mais acessível. Vamos lá, Jeane. É um assunto muito interessante. Trouxe aqui uma pergunta. Se a relação ela for considerada união estável, quais são os impactos, né, nos bens adquiridos durante a relação? Então, a gente já falou aqui, Jeane, da necessidade de se provar a união estável para que ela tenha direitos ali a partilha de bens, que foi a pergunta do bloco anterior. E esses impactos, então a gente costuma muito dizer, a pergunta que mais sai ali na defensoria, quando uma pessoa vai nos procurar depois de um divórcio ou de uma separação, doutora, eu tenho direito a esse carro que ele comprou? Doutora, eu tenho direito a esse apartamento que ele comprou? Doutora, mas eu moro com ele há 15 anos. Tudo que ele comprou, eu vou poder receber metade? Então, é super importante que a gente entenda uma regra básica da partilha de bens. Ela vai sempre depender do regime de bens aplicado àquela relação. Nós já até dissemos aqui, no caso da união estável, no silêncio das partes, aplica-se a comunhão parcial de bens. Então, nós temos 4 regimes no ordenamento jurídico brasileiro, que é a comunhão universal, que tudo se comunica, o comunhão parcial, que se comunica somente os bens adquiridos ali durante a relação, a separação absoluta, que o que cada um adquire é de cada um, e tem outro aqui que é o da participação final dos aquestos, que é raríssimo de acontecer. São termos técnicos aqui, é só uma curiosidade para que o nosso telespectador entenda melhor. Então, se eles não fizerem um contrato de convivência prevendo ali, olha, nós estamos convivendo em união estável do período de tanto a tanto e o regime que vai se aplicar é o regime de separação absoluta. Se eles não colocarem essas cláusulas, a lei diz o quê? Vai se aplicar o regime de comunhão parcial. Então, qual é o impacto? Tudo que for adquirido durante aquela relação vai ser partilhado. E olha, uma das perguntas e dúvidas mais importantes, Jeane, é que mesmo que aquele bem seja adquirido somente por um dos companheiros, da mesma forma ele vai ser partilhado. Veja só. Então isso às vezes é muito difícil da gente explicar para a pessoa leiga. A pessoa, mas eu comprei, foi com meu dinheiro. Só que existe um princípio no ordenamento jurídico brasileiro, no direito brasileiro, que é o quê? O esforço comum. Presunção do esforço comum. Então, se o marido está trabalhando e a mulher está em casa, como era no tempo das nossas mães, avós ali, ela está colaborando para que ele esteja trabalhando, ela está cuidando das atividades da casa, ela está cuidando dos filhos. Então, a lei, ela prevê essa presunção do esforço comum. Então, se ele adquire um carro, mas ele compra com o dinheiro dele, como é que ele está ganhando o dinheiro dele? Quem é que está colaborando para ele ganhar o salário dele, a remuneração dele? Então, pelo regime de comunhão parcial de bens, essa presunção do esforço comum, ela é absoluta, ou seja, independentemente de quem compre aquele bem, vai sempre partilhar. Então, eu estou casada, ou eu vivo em união estável, que é o tema do nosso programa, eu não tenho contrato de convivência, eu nunca coloquei nada por escrito, acabou meu relacionamento. E aí, eu quero ter direito sobre alguma coisa que ele comprou. E aí ele diz, não, você não vai ter direito a nada, porque a gente vivia um namoro. O que é que eu vou fazer? Entrar na justiça, através de um advogado, da defensoria, reconhecer aquela união estável, dissolver e aí sim, através das provas, provada a união estável, aí eu digo, olha, foi adquirido isso, foi adquirido aquilo, todavia tem que ter o registro daquele bem, tem que ter a prova. Lento, é um processo doutora? Que é um processo que é complexo, porque ele envolve várias coisas, como você pode ver. O reconhecimento da união estável, envolve ali a prova de que aquela união estável aconteceu e a prova dos bens que existiram durante a relação. Então, se eu quero ali partilhar um bem que não tem nem registro, é complicado.
a não ser que eu prove através da posse, através de um conta de luz, uma conta de água, um contrato de compra e venda. E aí existe hoje decisões que você poderia partilhar a posse, mas é um tema muito complexo e o importante aqui é você saber que você pode sim pedir a partilha de bens e a depender do regime adotado, você vai ter direito ou não àqueles bens adquiridos durante a relação. O casal que está assistindo o programa nesse momento, que está lhe ouvindo, lhe assistindo, e tomou uma decisão nesse momento, no sofá de casa. Sim. Vamos legitimar essa relação, vamos formalizar a união estável. O que esse casal deve fazer? Jane, excelente. Ele, através desse contrato de convivência, eles podem formalizar essa relação diretamente no cartório, certo? E o ideal, né, eu recomendo fortemente que eles procurem um profissional. Para quê? Para que eles decidam e eles tomem conhecimento de várias cláusulas que eles poderão colocar ali, para que um não se sinta prejudicado em relação ao outro. Porque é muito complicado que você vá fazer um contrato dessa natureza e que você conheça tudo isso que eu falei aqui, se você não for da área. Então, se você for ao cartório, você poderia até fazer um contrato de convivência sem a presença do advogado. Mas você pode deixar de colocar cláusulas que no futuro você pode vir a ter conflitos em relação àquele casal. Então, é muito melhor que você, se você decidiu formalizar, procure um especialista no direito das famílias, das sucessões, que possa dizer, vamos colocar esse regime, porque a questão do regime de bens, Jeane, é outra coisa também que traz muitas dúvidas, que a gente vai fazer ainda um programa só para falar sobre isso. Porque muitas pessoas perguntam, doutora, qual é o melhor regime para eu me casar? Eu não sei se você viu aquele caso lá do primo rico, que casou no regime de comunhão universal de bens com a Mayra Cardi. Intenso, foi assim, o maior bafafá na imprensa, porque as pessoas não acreditavam que uma pessoa como ele, que é riquíssima, que tem assim, condições financeiras excelentes e que fala sobre finanças, casar no regime de comunhão universal de bens. Então, muitas pessoas disseram, mas doutora, qual é o melhor regime para se casar? Eu não posso afirmar. Então, essa análise ela tem que ser feita por um especialista. Ele vai sentar com os dois, analisando o contexto financeiro dos dois, a situação familiar, a questão dos filhos, a questão da atividade de cada um, de trabalho de cada um. Eles vão analisar tudo para que ele coloque isso e diga, olha, vamos aqui, o melhor regime para vocês é esse. E eles poderão dizer, doutor, eu quero isso, eu quero dividir os bens, eu não quero dividir os bens. Eu quero, interessante também, que você pode fazer, inclusive, regime misto, que você pode colocar cláusula do regime de comunhão parcial e do de separação absoluta. Né? Você pode colocar aquele pacto ali, aquele contrato, Jeane, com a cara do casal. Com a cara do casal, exatamente. Entendeu? Não é obrigado a ficar fechado a 3 itens, 3 opções. Isso. Né? Eles podem justamente, e podem mudar, por exemplo, em determinado momento eles amadureceram e aí eles percebem que é melhor mudar esse regime. Eles podem mudar no decorrer. Eles podem mudar, mas aí é um tema para outro programa. Porque existem alguns requisitos para se alterar o regime de bens, inclusive em relação à retroatividade do regime. Que é o quê? Eu posso mudar, mas daqui para frente vai ser o outro regime, ou eu posso colocar o outro regime constando até o final da relação e depois mudar. Então, são situações que sempre existem no direito e que você tem que explicar aqui de uma forma bem para que os telespectadores possam entender. E qual é a importância, você já falou um pouco sobre isso, doutora Rosa, mas só para reforçar, qual a importância de um contrato de namoro nesse contexto? Você já falou muito sobre isso, então assim, mesmo para fechar um pouco, qual a importância de um contrato de namoro, né? E como ele pode proteger, né, as pessoas envolvidas na relação? Certo, Jeane, essa pergunta é bem interessante, porque pode ser que algum dos nossos telespectadores que estejam nos assistindo nem saibam que
existe a possibilidade de se fazer um contrato de namoro. Hoje, pode fazer um contrato de namoro? Pois é. Pois pode fazer. A partir da pandemia, esse tema, ele foi um tema bastante discutido. Por quê? Porque os casais, eles passaram ali, por conta do isolamento social, eles tiveram essa necessidade de não circular muito. Então, a tendência foi o quê? Morarem na mesma casa, sob o mesmo teto. Então, passou-se a ter uma preocupação maior da natureza daquela relação. E agora? Eu estou morando com ela. Vai ser o quê? União estável? Vai ser um namoro? Então, o contrato de namoro, no ordenamento, ele já existe há muito tempo, mas falou-se muito após a pandemia. O contrato de namoro, ele veio, inclusive, para proteger o patrimônio daqueles namorados, que vão entender ali, em determinado momento, eu não quero viver união estável, nós estamos namorando. Então, o jogador Endrick do Palmeiras, ele foi um dos mais falados recentemente, que ele fez um contrato de namoro e ele também inseriu diversas cláusulas existenciais, né, que não tem a ver só com patrimônio. Tinha até uma cláusula bem engraçada lá que tinha que dizer eu te amo todo dia, dia sim, dia não, não sei o que é. Enfim, você pode constar essas cláusulas e a existência do contrato de namoro é exatamente para blindar ali, para blindar o casal, para dizer, olha, nada do que a gente adquira aqui vai ser partilhado. Por quê? Porque a gente está vivendo um namoro. Mas é importante que se diga também que esse contrato é bom que seja feito por um profissional. E o fato também de existir esse contrato não vai afastar totalmente a possibilidade de, no futuro, um deles dizer, olha, a gente fez um contrato de namoro, mas depois disso a gente passou a viver união estável. Então, eu não concordo que eu esteja namorando contigo desde o início da relação. Então, eles adaptam aquele contrato de namoro. Pode existir ali uma cláusula no contrato de namoro que já preveja, no futuro, o tipo de regime de bens aplicado àquela relação, caso eles vivam uma futura união estável. Então, tudo isso é possível, toda essa flexibilidade é possível. Por isso é importante que você sempre consulte um especialista. A gente sempre bate nessa tecla. Então, o amor é um assunto jurídico, né? Exatamente. Completamente. É por isso que toda semana nós temos assunto, eu tenho um assunto lá no meu perfil, para tratar sobre os famosos. Porque o direito das famílias, como você bem colocou no início do programa, Jeane, ele está presente na vida de todo mundo. Quem não já se divorciou, não conhece alguém que se divorcia. Quem não paga pensão, não conhece alguém que pague. Direito envolvendo guarda, convivência. Então, nós temos conteúdos riquíssimos aqui no Família na Real e que a gente quer trazer sempre de forma bastante esclarecedora para os nossos uma forma de atualizar as pessoas, porque Exato. Realmente a sociedade ela vem se modificando muito, né? As relações. E isso é interessante, causa muitas dúvidas e Família na Real tá aqui para isso, né? Para mostrar na real como as coisas funcionam, como podem funcionar melhor no caso do Neymar, né? Que você trouxe hoje como exemplo. Existem muitos Neymars, muitas Brunas no Brasil que necessitam aí de ter seus direitos garantidos no eventual final daquela relação. Esse foi mais um Família na Real. Eu quero agradecer a minha colega Jeane Melo por trazer essas questões para a gente poder esclarecer e ajudar quem passa por situação semelhante. Jeane, a você muito obrigada. Esse programa foi muito bom. Eu acho que a gente conseguiu esclarecer aos nossos telespectadores a maioria das dúvidas no que se refere à união estável, a casamento, a contrato de namoro. E a você que nos acompanhou até aqui, muito obrigada pela audiência e companhia. Lembre-se, no coração de toda a família existe uma história a ser contada. Cuide bem das suas relações.